Irmãos, a paz e a graça, boa noite a todos. Que Deus possa nos abençoar com a sua preciosa palavra. Eu convido a igreja do Senhor a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. No capítulo 1 de Neemias. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé ao encontrar o texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler o capítulo 1 de Neemias, do verso 1 até o final, até o verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filhas de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e as misericórdias para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de toda corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Deste tempo eu era copeiro do rei. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, a tua igreja ora nesta hora, na certeza, Pai, que o Senhor nos ouve. Tu és o Deus eterno, Tu criou, meu Pai, a cada um de nós. O Senhor, meu Pai, sabe o nome de todos quantos estão aqui nessa casa de oração. Tu sabes, ó Deus, o dia que nascemos, ó Deus, o dia, meu Pai, que voltaremos para Ti, porque nós pertencemos ao Senhor. Tudo quanto fizermos nessa terra, meu Pai, o Senhor olha dos altos céus. E o Senhor se agrada de tudo quanto praticamos, ó Deus que segue os seus mandamentos. E o Senhor se entristece com cada palavra, cada pensamento e cada atitude que praticamos, ó Deus, alheia, ó Deus, a tudo quanto o Senhor ordenou. Que hoje possamos, ó Pai, nos render mais uma vez diante do trono da Tua glória, Senhor. Glorificar o Senhor como Deus que Tu és, o único poderoso Deus. Não há outro Deus, Pai. Não há outro Senhor.
Não há outro, ó Pai, nome que seja dado, ó Pai, entre os homens. Cristo Jesus é o único nome. E nós nos rendemos, ó Pai, diante da Tua palavra e diante da Tua presença, Senhor. Rogamos que o Senhor fale à Tua igreja, Senhor, que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe, meu Pai. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluias. Pode sentar, a igreja do Senhor. Irmãos, nós, às vezes, vamos para lugares que a gente já fomos um dia, né? Às vezes você vai para o interior que você já tem muito tempo que você não vai. E às vezes a gente se emociona e a gente fica surpreso com as coisas que a gente encontra, né? Quando a gente vai para lugares que eram lugares ermos, que não tinham praticamente nada. E depois de muitos anos você vai para aquele lugar e se surpreende com coisas maravilhosas que você vê, com coisas que foram construídas, com pessoas que eram pequenas e se tornaram grandes e que se doaram pelaquela cidade. E você se alegra, aquilo ali enche o seu coração e você fala, né, eu sou surpreso, como esse lugar mudou. Assim mesmo com pessoas. Às vezes você demora anos sem ver uma pessoa e quando você vê aquela pessoa, você reencontra aquela pessoa, você se alegra, porque aquela pessoa cresceu, porque aquela pessoa, aquela criança que era um menino, agora é um adulto, e você vê como aquela pessoa cresceu e você se alegra. Da mesma forma, irmãos, que nos alegramos com as boas mudanças, nós também nos entristecemos com aquilo, irmãos, que muda e que, em vez de a gente ver uma melhora, a gente vê uma mudança para pior. Pessoas presas, depois de muitos anos nas drogas, na prostituição, pessoas presas à avareza, pessoas presas ao próprio orgulho, e que estão tão agarradas a essas coisas que não param para olhar para o lado, nem ver que o tempo está passando, que o mundo está mudando, que as pessoas à sua volta têm prosperado, eu falo espiritualmente. Então, nós temos duas sensações, uma sensação de alegria e uma sensação de tristeza. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que já é um adulto ou um jovem que já está chegando na sua maturidade, você está entendendo o que eu estou falando, porque você já teve a oportunidade de conhecer pessoas. Imagina quando você encontra com uma pessoa que era uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa cheia de entusiasmo, e depois você encontra aquela pessoa triste num canto, às vezes irreconhecível, uma pessoa que não cuida de si, uma pessoa que já esqueceu do mundo e já não tem mais esperança na vida. Da mesma forma, irmãos, quando você vê uma pessoa que era bruta, um pai de família que não dava valor à sua família, um pai de família que maltratava a sua esposa, mas ele conheceu a Cristo e Cristo transformou a sua vida. E ele foi tão impactado com o poder de Deus, com a graça e a misericórdia de Deus, que ele já não é mais o mesmo. Ele agora passou a ser um homem que olha para a sua família, um homem que valoriza tudo quanto Deus o deu. E ele passou a valorizar sua esposa, ele já não agride mais. Então, irmãos, a mudança acontece no coração do homem, de acordo com aquilo que ele vivencia. Hoje você está aqui tendo mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Deus fala, irmãos, a todo tempo. Às vezes não temos tempo de ouvir a voz de Deus, mas Deus está falando. Deus fala através da natureza. Deus fala através dos acontecimentos. Deus falou através da pandemia. Deus falou através de parentes seus. Deus fala. E você tem que ouvir, eu tenho que ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Neemias viveu um tempo pós-exílio. O povo ficou, irmãos, muitos anos preso ao domínio da Síria e depois muitos anos presos ao domínio da Babilônia.
O povo, irmãos, que tinha uma cultura que glorificava a Deus, já não sabia mais quem era. Um povo estava perdido porque não sabia mais o que era adorar a Deus, não tinham mais experiências com Deus, seus templos foram derrubados. Eles não tinham mais como expressar a sua religiosidade sem responder àqueles que prenderam. Mas a palavra do Senhor diz que tudo isso foi consequência do pecado. Da mesma forma, irmãos, que como nós, guardadas as proporções, sofremos a consequência dos nossos pecados, dos nossos atos, todas as vezes que nos desviamos da presença de Deus. Quando crianças, irmãos, somos ensinados a respeitar os nossos pais e a respeitar as leis e ser pessoas de bem. Eu tenho certeza que hoje você, que é uma mãe aqui cristã, você educa os seus filhos no caminho do Senhor, e eles aprendem um caminho do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando eles crescerem, eles não esquecerão das palavras, dos ensinamentos. E todas essas coisas, irmãos, são parte da vida. A palavra do Senhor diz que Neemias, irmãos, ele já estava vivendo em outra cultura, vivendo em outro tempo. Ele não era um sacerdote, Neemias não era um sacerdote, ele não era uma pessoa que cuidava de pessoas, ele era um copeiro do rei. Ele servia ali aquele novo povo que tinha conquistado e estava dominando o seu próprio povo, mas ele era fiel naquilo que ele fazia. Chegou o irmão de Neemias, o nome dele era Hanani, e ele perguntou: como estão os meus irmãos? E a resposta, irmãos, foi uma resposta que mexeu muito com Neemias. E a resposta foi essa. Verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá nas províncias, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido isso, essas palavras, sentei-me. A palavra aqui está dizendo, irmãos, que Neemias ouviu um relato que entristeceu muito o coração dele, porque o povo do Senhor, um povo que Deus tinha, irmãos, elegido, um povo que Deus tinha, irmãos, constituído uma aliança, um povo que Deus tinha chamado de seu, agora estava cativo de um povo idólatra. E aquele povo, irmãos, não tinha um lugar para adorar a Deus, porque eles estavam cativos, sofrendo o juízo que Deus disse a eles: se vocês me obedecerem, se vocês forem infiéis, eu os abençoarei. Mas se vocês não ouvirem a minha palavra, a minha voz, a minha ordenança, vocês vão sofrer. E a consequência, irmãos, do pecado é a morte, é a destruição, seja naquele tempo ou seja no nosso tempo. Quando resolvemos, irmãos, pecar e desobedecer a Deus, a morte entra e ela vai destruindo tudo, irmãos. O pecado, ele não escolhe pessoas, ele quer tragar e destruir. A palavra do Senhor disse que o inimigo está como um leão, buscando a quem tragar. Ele quer destruir a todo que ele pode. Mas os eleitos de Deus, irmãos, pertencem a Deus. Por isso, irmãos, que estamos falando aqui dos remanescentes. Estamos falando daqueles irmãos que Deus preservou para se arrependerem. Deus, sim, irmãos, Ele permite que homens e mulheres permaneçam fiéis no meio, irmãos, de uma cultura de um povo infiel. Deus permite, irmãos, que pessoas tenham a oportunidade de gerar uma nova geração que busque a Deus. E assim Deus fez, irmãos, para preservar a sua própria palavra, a sua própria aliança. Tudo quanto Deus disse que ia acontecer, e aconteceu, irmãos. Mas o povo, irmãos, sofreu. O tema da mensagem dessa noite é o Deus que proporciona o recomeço. Só existe, irmãos, um Deus que pode providenciar o recomeço, que é o Deus dos céus, o único poderoso Deus. Ele, irmãos, pode transformar a vida do homem, ele pode transformar a sua vida, ele pode transformar a sua família, ele pode transformar a sua existência, ele pode tirar você do lamaçal da morte e do pecado e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Mas ele, irmãos, pode fazer isso usando pessoas.
Ele pode usar, irmãos, pessoas, o seu vizinho, aquele que te chamou nessa noite para você ouvir a voz do Senhor, a mensagem do Evangelho. Ele usou essa pessoa para trazer você nessa noite. Ele trouxe você para ouvir essa mensagem por algum motivo, não somente a mensagem, mas a oportunidade de adorar a Deus. Neemias, irmãos, era um copeiro. Mas ao ouvir, irmãos, aquele relato, Deus tocou tão profundamente no coração de Neemias, que ele não teve outra reação, a não ser aquela que está revelada no verso 4, quando ele fala assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não teve nenhuma reação no coração de Neemias, a não ser, irmãos, se prostrar e estar contrito diante de Deus. Certamente, irmãos, Neemias olhou, irmãos, a história do seu povo, revisou na sua mente todas as promessas de Deus, e como o povo foi desobediente a Deus, quantas oportunidades o povo teve para se arrepender, mas não se arrependeram, porque o seu coração estava duro. Estavam voltados, irmãos, para a idolatria, estavam longe de Deus, mesmo professando com os lábios que eram do Senhor, mas os seus corações estavam longe de Deus. Podemos estar aqui nessa noite, na casa de Deus, mas o nosso coração pode estar muito longe da adoração verdadeira. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Neemias, irmãos, foi impactado pela mensagem que ele recebeu. E nós, irmãos, recebemos todos os dias mensagem de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós valorizamos, de vizinhos, de pessoas que nós conhecemos durante a infância, e algumas dessas notícias são boas e outras mais. A questão, irmãos, é como nós nos portamos diante de tudo aquilo que nós ouvimos. O que nós fazemos diante daquilo que nós recebemos do Senhor. Certamente, irmãos, se o Senhor nos faz ouvir algo, é porque, irmãos, Deus quer nos agir de alguma forma, Deus quer nos usar de alguma forma. E Neemias, irmãos, ele perguntou e ele ouviu. E às vezes, quando você pergunta para o seu irmão, como está? Às vezes, ele não vai ter coragem de responder como está realmente, ou ele vai dizer que está tudo bem, mas em algum momento ele pode chegar para você e dizer assim: meu irmão, eu estou necessitado, eu estou necessitada. Eu estou carente de oração, ou estou carente de alguma outra coisa. E nesse momento, Deus estará lhe chamando para tomar uma atitude. Deus estará lhe chamando para fazer alguma coisa, para se doar e para se colocar. E nesse momento, irmãos, nós vamos ver daquilo que nós somos feitos. Se nós falamos apenas, irmãos, ou se nós praticamos aquilo que nós falamos. No caso de Neemias, irmãos, ele teve um momento primeiramente de luto. Neemias, irmãos, ele teve um momento de contrição, e ele chorou, e ele lamentou, mas depois, irmãos, de ele ver tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo, de quanto o povo estava debaixo do pecado, e longe de Deus, ele resolveu se voltar para Deus em oração. E ele tomou uma atitude. Primeiro, irmãos, quando nós, irmãos, estamos falando com Deus, primeiro nós olhamos para Deus e rogamos a misericórdia. Reconhecemos, irmãos, a soberania de Deus. Reconhecemos, irmãos, que Deus é um Deus justo. Se você não reconhecer a soberania de Deus, se você não reconhecer a justiça de Deus, você jamais vai conseguir compreender a forma que Ele faz as coisas. Porque Deus é amor. E ao mesmo tempo, Deus é justiça. E ao mesmo tempo, irmãos, Deus é misericórdia. Mas Deus também é juízo. Deus, irmãos, tem todo o poder, e Ele age no meio da nossa geração, de tal forma, irmãos, que vai impactar. Se Deus não agisse, irmãos, já teríamos nos destruídos a nós mesmos, com as nossas bombas, com as nossas guerras. Mas Deus, irmãos, tem tido misericórdia de nós, porque Deus está preservando o seu povo. Na sua família, certamente existem eleitos do Senhor. Deus está preservando essas pessoas. Eu digo a você que está aqui nessa noite, que não é crente, mas que tem um parente que é crente. Deus está agindo na vida dessa pessoa que é filho de Deus. E você está sendo abençoado através dela, porque Deus tem agido com misericórdia e com graça. Deus, irmãos, tem cuidado de nós. Neemias, irmãos, ele teve a oportunidade de confiar em Deus
para começar de novo, para tomar uma iniciativa. Ele era apenas um copeiro, ele não era um sacerdote. Mas a partir de hoje, irmãos, se você olhar na internet, qual o maior livro de liderança que já foi escrito, você vai ver que o nome de Neemias vai ser citado. O nome desse livro vai ser citado. Porque Deus usou esse copeiro de tal maneira, irmãos, que impactou, irmãos, aquela geração. Por quê, irmãos? Porque ele, irmãos, resolveu ouvir aquilo que Deus queria falar. E ele resolveu agir conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, nós devemos aprender a encarar a nossa realidade espiritual. Nós devemos aprender a encarar a realidade espiritual da nossa família. Você vai olhar para a sua família, eu vou olhar para a minha família, e eu vou ver servos de Deus, e também vou ver pessoas que não temem a Deus. E não podemos nos espantar, irmãos, se essas pessoas que não temem a Deus, por mais que nós preguemos o Evangelho, estejam, irmãos, alheias a essa palavra. Muitas vezes que possam rir, estarem desacreditadas. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda não receberam a porção que Deus deu a cada um de vocês que creem. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é que nos convence do pecado e da justiça e do juízo de Deus. Somente, irmãos, o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que a atitude de Neemias, após o luto, após a contrição, após o lamento, pela desolação, pela miséria, porque o povo, irmãos, não tinha somente os templos destruídos, aquele povo não tinha, irmãos, como se sustentar, estavam na miséria, estavam sofrendo, e tudo isso era consequência do pecado. E não podemos, irmãos, resolver coisa alguma nessa terra, se não for através da oração, porque na oração nós falamos com Deus. A primeira atitude, irmãos, após o lamento, é olhar para os céus e falar com aquele que pode ouvir e que pode agir de forma poderosa, porque o poder está em Deus e somente em Deus. O poder para curar o seu marido, o poder para restaurar a sua esposa, para dar visão como Deus deu a Paulo, que estava cego, era um perseguidor de cristãos. Veio através de Deus e virá na sua vida, na sua família, somente através de Deus. Podemos pregar, podemos cantar, podemos fazer planos quais forem, mas se não houver, irmãos, joelhos dobrados, nada vai acontecer. Ao menos, irmãos, que Deus esteja agindo à parte de você, que você não esteja sendo o canal de bênção para abençoar. Às vezes, nós encontramos pessoas que eram descrentes, e mesmo sem você pregar o Evangelho para aquela pessoa, às vezes, depois de muito tempo, você descobre que aquela pessoa se converteu a Cristo, ou seja, que Deus a converteu a Cristo, mas Deus não usou a sua vida, mas poderia ter usado para abençoar aquela vida. Mas, ainda que essas pessoas que estejam longe, irmãos, às vezes você não consiga alcançá-las, mas o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Então, jamais podemos esquecer, irmãos, de orar ao Deus dos céus pela salvação dos nossos filhos, pela salvação das nossas mães, pela salvação dos nossos pais, pela salvação, irmãos, daquelas pessoas que Deus nos fez responsáveis espirituais. Você que é um homem casado, você é o sacerdote em sua casa. Para, irmãos, estar sendo canal de bênção. Jesus é o sumo sacerdote, mas nós somos aqueles como embaixadores de Cristo, que falam, que professam, que anunciam, que oram para abençoar o nosso lar. Então, Deus tem chamado você, e certamente, irmãos, se Deus abençoou a Neemias, que era um copeiro, e ele fez dele um líder, que abençoou a sua geração, Deus também pode usar a você, Deus pode usar a mim, Deus pode usar a cada um de nós, porque a capacitação vai vir do Senhor. Mas, primeiramente, irmãos, tem que haver a disposição, irmãos, no nosso coração, para nos rendermos diante de Deus. Irmãos, quando recebemos a notícia, podemos ter vários tipos de reação. Primeiro, podemos ter uma reação de desespero. Às vezes, aquela situação está tão cruel, tão terrível à nossa volta, que a gente se desespera.
E a gente trata isso quando se desespera, como se tudo fosse um desastre, tudo fosse dar errado. Mas também, irmãos, a minha reação pode ser irritação. Às vezes, eu encaro um problema como um desnecessário. Né? Às vezes, eu me cansei de orar pelo meu cônjuge. Eu me cansei de orar pelaquela pessoa que está do meu lado, porque eu já preguei tantas vezes que eu desisti. Né? Então, eu já trato aquela situação, às vezes, como uma irritação. Né, de falar com aquela pessoa, de tratar com aquela pessoa, mas nós, irmãos, fomos chamados para orar pelas pessoas que estão próximas a nós. Nós conhecemos a verdade, você conhece a verdade, Cristo revelou a palavra dele a você, e nós temos a responsabilidade de fazer isso. A gente pode, irmãos, ter a reação também de ira, quando a gente acha que está sendo injustiçado com alguma coisa, né? Quando a gente acha que a gente está sendo injustiçado, a gente fica irritado, né? A gente se ira. E a gente também pode ter uma reação de culpa, quando a gente acha que a gente está sofrendo aquilo ali por merecimento. Né? Às vezes, quando a gente acha que... Essas coisas que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que são certas, não, irmãos. Estou falando que são as reações que nós temos diante das coisas. Quando você acha que você merece algum tipo de sofrimento, é porque você se sente o quê? Culpado daquilo. Mas... diferentemente de todas essas coisas que eu falei, a minha reação também pode ser um exercício de fé. Quando eu encaro o problema como uma oportunidade de confiar em Deus. Quando eu encaro o meu problema, aquela situação, como uma oportunidade de confiar naquele que é justo, naquele que é poderoso, naquele que pode fazer todas as coisas, eu exercito, irmãos, algo que Deus nos deu, que é a fé. Deus deu a fé a cada um de nós. E a fé, irmãos, não pode esmurecer com o tempo. Eu tenho familiares que eu oro há muitos anos e que eu não vejo perspectiva dessas pessoas se voltarem para Deus. Mas não é, irmãos, o meu conhecimento humano que vai fazer que elas se convertam, mas o poder de Deus. Em um simples dia, Deus pode, irmãos, tocar no coração dessas pessoas, desses meus familiares, e eles se voltarem para Deus, e se renderem, e se prostrarem, e a partir daquele momento serão adoradores, porque Cristo abrirá o seu entendimento para a verdade, como Deus fez comigo, porque não havia nada de bom em mim, irmãos, para que Deus me chamasse, mas Deus teve misericórdia de mim. Eu me lembro, irmão, que eu estava na frente dessa igreja e eu não sabia quem era Jesus. Eu ouvia falar sobre religião, sobre Deus, mas eu não tinha noção de quem era Jesus, irmãos. E um jovem nessa igreja, ele falou para mim quem era Jesus Cristo. Irmãos, o amor de Cristo em um determinado momento, num piscar de olhos, entrou no meu coração. O amor de Deus foi tão profundo no meu coração. Desde aquele dia, irmãos, eu jamais parei de pensar em Jesus Cristo e no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Assim será, irmãos, com todo aquele que Deus quiser operar. Deus fará, irmãos, e tudo vai mudar. Toda aquela situação terrível mudará, porque Deus, irmãos, é um Deus que transforma vidas. Deus é um Deus todo-poderoso. Não devemos, irmãos, só viver de passado, achando que a vida é assim e não vai mudar. Não, nós temos que olhar, irmãos, a vida na ótica de Deus, de transformar todas as coisas. A sua fé, a minha fé, tem que ser renovada no poder do Senhor. E daí, irmãos, quando nós estamos contritos, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que nós carecemos de Deus, quando nós começamos a falar com Deus, Deus começa a falar conosco. E Deus, irmãos, falou com Neemias quando ele orou dizendo, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e as misericórdias para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite. Ele não orou apenas um dia, ele orou por vários dias e várias noites, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele, irmãos, reconheceu que também era um pecador e que também
precisava da graça e da misericórdia de Deus, assim como seus familiares. E ele orou, e não orou apenas um dia. Ele começou a orar e ele começou a jejuar pelo seu povo. No verso 7 diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os seus mandamentos. Ele reconheceu, nós estamos sofrendo isso porque não guardamos os seus mandamentos. Isso é consequência dos nossos atos, dos nossos pecados. Não temos guardado nem os seus estatutos, nem os teus juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo. Agora ele vai trazendo, irmãos, a esperança das promessas de Deus. Lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei. Então ele aceita, nós estamos sofrendo isso pelos nossos erros, mas ele continua, mas se vós converterdes a mim, existe também, Senhor, a outra parte que o Senhor prometeu. Se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e cumprides então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Então, irmãos, Neemias trouxe a esperança das promessas de Deus. Ele não podia curar o povo, ele não tinha, irmãos, dinheiro, ele era apenas um copeiro, mas ele teve, irmãos, a atitude de se colocar como um meio pelo qual Deus iria agir. Ele se colocou, irmãos, como um pai que vai interceder pelo seu filho. O seu filho seria agora o quê? Aquele povo pelo qual ele estava orando. Ele não podia, irmãos, nem tinha dinheiro, mas o que ele podia fazer, ele fez. Então nós devemos, irmãos, tomar o quê? A atitude diante, irmãos, daquilo que é apresentado a nós. Qual é o nosso dever? O que é que eu posso fazer? Você que é esposa, o que você pode fazer pela sua família, pelos seus filhos? Você que é o sacerdote da sua casa, você que é o cabeça da sua casa, homem, que tem a sua família, o que é que você pode fazer pela sua família? Você que é filho, o que é que você pode fazer pela sua família? Você pode honrar os seus pais, você pode ser um exemplo naquilo que você faz. O que nós podemos fazer, irmãos? O que Neemias podia fazer? Neemias, irmãos, podia fazer aquilo que ele fez. Ele chamou o rei e disse, o meu povo está sofrendo. Tenha misericórdia e permita que eu tenha os recursos para abençoar a minha família. Neemias, irmãos, tomou uma atitude. A sua atitude pode ser, irmãos, a oração, a sua atitude pode ser a pregação, a sua atitude, irmãos, pode ser, irmãos, aquilo que Deus tocar no teu coração a fazer, mas que, irmãos, possamos verdadeiramente acreditar que nós somos canais de Deus para abençoar o nosso lar, abençoar a nossa casa, orar pelos nossos familiares. Não perca a esperança, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelos seus pais, não pare de acreditar no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Irmãos, às vezes ficamos atônicos diante de todas as coisas que nós vemos acontecendo. Nessa pandemia, irmãos, muitas pessoas sofreram e pararam. Outras se levantaram e continuaram. Algumas partiram, dessas que partiram, muitas delas pertenciam a Deus e agora não vão mais ter motivo para chorar, porque estarão com Deus na eternidade. Outros partiram sem Deus. Você está vivo hoje. Você tem a oportunidade de confessar os seus pecados e se arrepender e voltar-se para Deus. Você tem a oportunidade, Deus está lhe chamando e dando mais oportunidade para você. E nós, irmãos, que temos familiares, temos ainda a oportunidade de orar por eles, porque eles estão vivos. Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia e é um Deus de poder. E não podemos esquecer jamais disso, irmãos. Devemos estar atentos àquilo que está à nossa volta. O renovo foi prometido. Lá em Zacarias 38, verso 8, diz assim, ouve, pois, Josué, já vou estar finalizando, viu, irmãos? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote,
tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então Deus fez a promessa. Lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo, irmãos, é o Evangelho de Deus, é a boa nova de Deus, é a salvação em Deus. Ele, irmãos, cumpriu tudo quanto nós não poderíamos cumprir. Sabe, tudo quanto você não poderia fazer, assim Deus fez em Cristo Jesus. Para que nós tivéssemos a oportunidade, irmãos, de termos de novo comunhão com o Pai. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque Cristo, irmãos, cumpre as suas promessas. Porque Cristo é poderoso. Porque Deus é poderoso e Ele age em Cristo Jesus. E porque Cristo Jesus, irmãos, amou e se doou. O Pai amou e deu o Filho. E o Filho se doou e se entregou. Eles não tomam a minha vida, eu dou a minha vida. Foi isso que Cristo deu. Cristo falou. Por amor, irmãos, àqueles que são seus. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Quem sabe quem são os eleitos do Senhor? Você sabe quais são das suas casas que são eleitos do Senhor? Nós desejamos, irmãos, eu desejo que todos eles sejam. Eu oro e eu trabalho e eu vivo como se fosse uma realidade, porque acredito no poder e na graça e na misericórdia de Deus. Mas aqueles que estão perdidos, nós não sabemos qual deles pertence a Deus, quais são os eleitos do Senhor. Então, dever nosso, irmãos, é interceder por eles, orar por eles, a todo momento, lamentar, chorar, jejuar, mesmo diante, irmãos, dos dilemas que nós passamos dia a dia, não podemos parar de perseverar e de nos entregar e de confiar. E certamente, irmãos, se Deus permitir, o milagre vai acontecer e Deus vai derramar da sua bênção, da tua graça e da sua misericórdia. Amém? Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Eu não vou me delongar mais, eu vou finalizar apenas dando algumas aplicações aqui. Não deixe que seu estado te pare, nem a situação que você vive na sua família também te pare. Acredite, Deus te ama e tem planos ainda que você não tenha planos. Então não fique lamentando a sua derrota, mas coloque a sua vida diante do altar de Deus, ore. Acorde, o passo é agora. Agora que nós devemos dar o passo, porque Deus, na época que eu escrevi isso aqui, eu botei assim, que Deus, Ele trabalha online, A gente demora, mas Deus é online, a resposta de Deus é online, Você pode não estar fazendo nada aqui, mas Deus está agindo, Deus está agindo com poder e graça. Seja íntegro nesse processo de recomeçar, Acredite no poder de Deus, não busque garantias, não busque de Deus garantias, apenas haja e confie em Deus. Seja corajoso, se você se levantar, continue até que Deus, Ele haja e responda. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar a Deus e rogar pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai Santo, Deus dos céus, nós oramos agora nesse momento, ó Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ouve, ó Deus, e que a Tua palavra, Deus, foi pregada nessa noite, ó Senhor. Uma palavra, Deus, que nos chama, meu Pai, ó Deus, a orar e a interceder, Senhor. A nos colocar, meu Pai, vigilantes, ó Deus, como servos do Senhor. O Senhor nos chamou com um propósito, ó Deus. E a nossa família, meu Pai, é o maior campo missionário, meu Pai, que nós devemos, ó Deus, olhar, ó Deus, o primeiro campo missionário, que nós devemos olhar, meu Pai, ó Deus, e trabalhar, meu Pai, com empenho e dedicação, meu Pai, rogando as misericórdias do Senhor. Eu coloco, Pai, os familiares dos Teus servos aqui, meu Pai, os meus familiares, todos nós, ó Deus, oramos nesse momento, ó Deus, por eles, ó Pai, aonde eles estiverem, ó Deus, se não quiseram vir para a igreja, ó Pai, se estão longe, se
estão, meu Pai, em lugares que não deveriam estar, aonde eles estiverem, ó Deus, nós rogamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Visita-os, ó Pai, nesse momento com o teu poder e graça, que a luz do Senhor, meu Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha, meu Pai, tocá-los de tal forma, meu Pai, que eles venham despertar para o seu amor, para a tua graça, para a tua misericórdia. Mostra, ó meu Pai, a verdade, para que eles vejam, Pai, e se rendam ao Senhor, meu Pai. Somente, ó Deus, o Senhor pode fazer o milagre, mas que eu, meu Pai, assim como Neemias, ó Pai, possa me colocar na disposição para servir, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, me chamou para servir. Eu sou um servo do Senhor. Assim, meu Pai, como o Senhor Jesus se despiu da sua glória e serviu, nós devemos servir uns aos outros. Que a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai, permaneçam na tua igreja, meu Pai, e possamos servir ao Senhor até a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.